O Lula, primeiro, não tem proposta. Ele desistiu de ter proposta há muito tempo. Imagina o Renan chegando e perguntando: Lula, você é um ladrão. O quanto você roubou no Mensalão, no Petrolão, no escândalo dos aloprados e todos os outros escândalos envolvendo o PT? Pronto. Dou ainda os 15 segundos que sobrou da pergunta para você responder. O crescimento da nossa dívida é o crescimento de país que está em esforço de guerra. É como se a gente estivesse guerreando com Chile, Paraguai, Uruguai e Argentina ao mesmo tempo. E gastando com munição, com super tucano, com anfíbio. Nós não estamos em guerra e nós estamos gastando como se nós estivéssemos. Boa noite. Bom, primeiramente a gente vai ganhar a eleição. Segundamente é um prazer estar aqui em Mogi. Eu não sei se vocês acompanharam hoje a sabatina do Renan na Globo News, mas quem assistiu entendeu por que Lula e Flávio não querem ir para os debates e a campanha dos dois está pedindo para o Renan não ir. Muito claramente, né? Se o Renan teve aquela capacidade, ele não parava de ser interrompido, com um monte de palavras sendo colocadas na boca dele, uma em cima da outra, sem regra nenhuma, que no debate pelo menos, 30 segundos pro coleguinha, 1 minuto e meio para responder. Se sem regra nenhuma, com duas que estavam jogando contra, ele já teve o desempenho de hoje, imagina um debate, imagina um atropelo que seria. Gente, o Flávio tem dificuldade de concatenar ideias, né? De colocar ali sujeito e predicado, sabe? O objeto direto depois do verbo. Ele tem dificuldades de articulação nesse sentido. Dá pra ver claramente. Não à toa ele tem pouquíssimos pronunciamentos e não à toa ele nunca aprovou nada como senador da República. É senador da República. É muito mais fácil. O Minato estava falando aqui sobre o processo legislativo. Para aprovar um projeto simples, preciso convencer outros 256. Eu tenho 7 anos de mandato, tenho 513 deputados. Se eu conhecer 350 é muito, é impossível você conhecer todo mundo. No Senado, em um almoço você forma a maioria para aprovar um projeto. O Senado, toda quarta-feira, o Romário organiza uma pelada. Na pelada do Romário tem voto suficiente para aprovar uma PEC. É muito mais fácil aprovar projeto sendo senador da República. E ainda assim ele não teve capacidade de aprovar. E ele ainda, como o Minato bem colocou, está propondo um projeto que ele votou o meu projeto. Então, teoricamente, era para ele saber que a lei é essa, porque ele votou a favor dessa lei. O que só demonstra que ele, assim como a maioria esmagadora do Congresso Nacional, não lê o que vota. E esse é o tipo de parlamentar que eu mais combato lá dentro. Eu respeito a Heloísa Helena do PSOL, porque ela pode divergir 99% de mim, mas eu sei que ela lê o que vota. Eu sei que ela está no plenário. Agora, um cara que não pensa nada, não tem nenhuma posição, não lê o que vota, olha para o painel, segue o que o líder diz e fica por isso mesmo, aí eu não respeito. Aí eu não respeito. Do outro lado, você imagina no debate, o Lula primeiro não tem proposta, né? Ele desistiu de ter proposta há muito tempo. Ele conta com o fato de que ele destruiu todo o resto da esquerda, monopolizou, e agora a esquerda inteira está na mão dele. E apoia ele. Não tem candidatura do PSB, não tem candidatura do PDT, não tem candidatura do PCdoB. Quando a Marina disputou contra a Dilma, estava em primeiro a Marina. Aí foi lá o PT e destruiu a Marina. Quando o Ciro estava crescendo, destruíram o Ciro. Agora o Lula está reinando soberano. Então ele não precisa de proposta. Ele vai lá, dá gás, dá o pé de meia, colocou 180 bilhões de reais de dinheiro artificial na economia só nesse ano. Imagina o Renan chegando e perguntando. São 30 segundos para você formular uma pergunta no debate. Se eu fosse o Renan, tivesse o Lula na minha frente, a primeira seria muito simples. Lula, você é um ladrão. Me explique o quanto você roubou no Mensalão, no Petrolão, no escândalo dos aloprados e todos os outros escândalos envolvendo o PT. Pronto. Dou ainda os 15 segundos que sobrou da pergunta para você responder. Mas, coitado, Lula vai infartar. Então, ele não pode ir para o debate, ele não tem condição de ir para o debate. Por isso que eu digo para vocês, não só
Nós somos os únicos que tem proposta, ponto. Eu nem entro no... Qual que é a posição que eu fico aqui na interferência? Aqui. Eu nem entro... Antes de entrar no mérito, nós somos os únicos que tem proposta, ponto. Tem alguma proposta. Porque todos os outros planos de governo, não sei se vocês viram, mas assim, repito, cartinha pro Papai Noel. É assim, a cartinha de intenção, né? Ah, qual que é a sua proposta para a saúde? Mais saúde. Qual que é a sua proposta para educação? Mais educação. Qual que é a sua proposta para segurança? Mais segurança. Pô, meu, mas e aí? E como você vai fazer isso aí? Qual que é o caminho que você vai seguir? Qual que é a visão de mundo que você defende? A visão de mundo do PT não é nenhuma, porque o PT votou contra o meu projeto de aumento de pena, de furto, roubo, receptação e estelionato. O Lula foi lá e sancionou porque era ano eleitoral. Então não acredita em nada, é o poder pelo poder. Bom, se essa eleição o tema é segurança, se o nosso discurso de soltar bandido tá pegando mal, nesse ano a gente vai lá e prende bandido, aí no outro ano a gente volta a soltar. Teve agora medida provisória para acabar com a taxa das blusinhas que foi implementada pelo próprio governo. Só que aí viram que pegou mal, o Sidônio ali, ministro da propaganda do Lula, viu, olha, presidente, esse foi a pior pancada de popularidade que você tomou, foi taxa das blusinhas. Aí ele lançou uma medida provisória para acabar com a taxa das blusinhas. A taxa da blusinha vai voltar em setembro, porque a medida provisória vai passar o prazo e o governo não quis votar. Então assim, eles ficaram com o discurso de que olha só como o Lula é bom, olha como o painho é bom. Ele foi lá, acabou com a taxa da blusinha, agora você vai poder importar a blusinha barata. Setembro vai voltar. E você não vê nenhuma repercussão de imprensa e você não vê nenhum barulho em relação a isso. Vai voltar agora no meio... Assim, eles nem se deram ao trabalho de votar para durar pelo menos na eleição. No meio da eleição já vai voltar a taxa das blusinhas. Só que vai ter tanta coisa acontecendo, debate, ataque de lado a lado. Os ataques mais baixos que vão ser feitos contra o Renan já foram feitos hoje. Tudo que há de pior para bater no Renan, bateram hoje na sabatina. Não tem mais nada. E ele já respondeu tudo. A estratégia dos nossos inimigos vai ser só ficar repisando as mesmas coisas que ele já respondeu hoje. Agora, como é que se explica? O Flávio, por exemplo, primeiro ele disse que não conhecia o Vorcaro. Aí foi pego na mentira, falou, não, eu conheço, mas eu conhecia antes de saber que ele era bandido. Aí foi pego na mentira, porque ele visitou o Vorcaro preso. Aí não, mas eu fui só encerrar meu relacionamento. Falei, mas você era casado com o Vorcaro? Bom, você tinha intimidade o suficiente para pedir 100 milhões de reais pelo WhatsApp, mas não tinha intimidade suficiente para você precisava ir pessoalmente para encerrar relações? Na sabatina do Thales foi online, né? É verdade, e ainda ele quer o candidato EAD, né? Porque a sabatina do antagonista ele fez de casa. Nas outras ele sequer tá indo para ser entrevistado. Se bobear vai fugir da Globo News também, tá? Eu acho que vai fugir. O Lula já fugiu, acho que o Flávio também não vai ter coragem de ir. Mesmo porque, gente, a gente precisa se lembrar disso. O Flávio, ele desmaiou debatendo com a Jandira Fegali. Gente, eu convivo com a Jandira Fegali. Ela não é uma cientista de foguete. Não é uma pessoa hiper brilhante. Ela é do PCdoB. Você desmaiou num debate com a Jandira Fegali para debater sobre município. Imagina um debate presidencial, não à toa. Ele vai faltar na sabatina. Eu aposto com vocês que ele vai faltar na sabatina. Ainda mais depois de ver o desempenho do Renan. Porque vai ficar muito claro, na sabatina do antagonista, não sei quem assistiu, o Caiado e o Zema também. Fica muito clara a diferença de proposta, de consistência. Perguntaram para o Zema, Zema, você propõe reforma da Previdência. Você vai fazer isso via PEC? Aí ele, vou fazer do jeito que for melhor. Eu falei, mas como assim, filho? Vai fazer do jeito que for melhor? Tem que mudar a Constituição, não tem isso? Não é você que escolhe. Você não sabe o instrumento que você usa para alterar, para aprovar a reforma que você quer aprovar. Você foi governador 2 vezes. E o Caiado, eu vou falar, eu simpatizo pessoalmente com o Caiado, me dou bem com o Caiado, tenho relação com ele desde a época do impeachment. Mas ele só sabe falar de Goiás. Tipo, sim, beleza, Goiás, mas e aí? Né? E aí pro orçamento público federal? E de leis penais federais?
E do Código de Processo Penal? E da Lei de Execução Penal? Porque o governador não legisla sobre nada disso. Você vai ter que fazer uma coisa que você nunca fez antes. É muito mais difícil lidar com o Congresso Nacional do que com a Assembleia Legislativa. Então a diferença é muito clara. E eu acho que vai ficar mais clara ainda, que a do antagonista ainda é bem mais leve do que a da Globo, a sabatina. Então eu acho que quando ficar clara essa comparação, e acho que é nosso dever, pelo menos da minha parte, eu quero ter o orgulho de deixar um legado para esse país, para as futuras gerações. Eu quero ter o orgulho de olhar para o meu passado e falar, o meu passado inteiro foi construindo um país melhor para quem vai vir depois de mim. E eu acho que é minha missão e a missão de todo mundo que compartilha desse pensamento, deixar clara essa diferença de projeto, deixar clara essa diferença de país. Porque dois dados que eu vivo citando, e me desculpa se alguém já me viu falando isso várias vezes, mas são duas coisas que me deixam profundamente tristes. Há 40 anos, cada 100 reais que nós, brasileiros, ganhávamos, o chinês ganhava 8. 40 anos atrás. Uma geração. Em uma geração, hoje, cada 100 que a gente ganha, o chinês ganha 110. Ele ganhava 8. Quando o brasileiro tinha um salário de 1.000, o chinês tinha um salário de 80 reais. Hoje, o chinês ganha mais do que o brasileiro. O Vietnã. Vietnã é um país devastado, depois da guerra com os Estados Unidos, comunista durante muito tempo, 2 vezes mais pobre que o Brasil. As nossas escolas de elite, o aluno do Dante Alighieri em São Paulo, que o pai paga 15 mil reais por mês para ele fazer o ensino médio, o moleque de lá tira a mesma nota em matemática do que o mais pobre aluno do Vietnã. A mesma nota em matemática. A gente vive uma tragédia humanitária. 50%, segundo o PISA, Avaliação Internacional do Ensino Médio, 50% dos brasileiros não têm o nível de português o suficiente para exercer a própria cidadania. Metade dos brasileiros não conseguem pegar uma notícia de jornal com 4 parágrafos e entender, ler e depois explicar o que diz aquela notícia. Metade. Mais de 70% dos nossos alunos não sabem fazer conta de 3 algarismos. Se eu perguntar quanto é 300 menos 150, para 70% dos nossos alunos, eles não sabem responder. Você tem noção do quanto nós somos miseráveis? Do quanto quem nos governou nos últimos 40 anos nos legou um país de desgraça, um império da barbárie? A gente tem número de morte, de homicídio, de guerra. E não só de homicídio, que a gente tem número de guerra, a gente tem déficit de guerra. O crescimento da nossa dívida é um crescimento de país que está em esforço de guerra. É como se a gente estivesse guerreando com o Chile, o Paraguai, o Uruguai e a Argentina ao mesmo tempo. E gastando com munição, com super tucano, com anfíbio. Nós não estamos em guerra e nós estamos gastando como se nós estivéssemos. Então essa terra arrasada que nos foi legada, é o nosso dever de recuperar. Se a gente tem algum brio, se a gente tem algum orgulho, se a gente tem algum espírito público de querer deixar alguma coisa minimamente decente para as futuras gerações, nós temos o dever de levar esse projeto em frente. Porque, infelizmente, nós tivemos que fundar o nosso próprio partido, porque não há partido com projeto republicano de país, não há partido que não esteja tomado por bandido, não há partido que tenha proposta, não há partido que tenha boas propostas e que una tudo isso que eu acabei de falar numa sigla só. Só a gente.
Nós tivemos que fazer esse esforço hercúleo de coletar 1 milhão de assinaturas, 26 estados do Distrito Federal, fundar esse partido, ter uma candidatura presidencial, que eu estou muito otimista. Como eu falei no começo para vocês, nós vamos vencer. Logo na primeira eleição, nós vamos vencer a presidência da República. E o maior termômetro da vitória, porque assim, é enviesado um aliado, um simpatizante falar que o seu projeto vai vencer. Vocês querem saber o melhor sinal de um projeto vencedor nesse país? É quando ele começa a ser atacado. Vocês não tenham dúvida de que se o Renan não tivesse nenhuma chance, primeiro, a Globo nem chamava ele para sabatina. Segundo, se chamasse, não faria os ataques que fez. Quando você começa a ser atacado, é o sinal de que você começou a incomodar. Gente, quando eu tinha 19 anos de idade, o ministro da Justiça estava me investigando para fazer um dossiê ilegal, porque eu estava fazendo manifestação pelo impeachment. A Dilma estava tentando encontrar algum podre meu com 19 anos de idade. O Minato estudou comigo, nem cola eu passava. O que eles iam achar com 19 anos de idade? Quando chegou nesse momento, eu falei, não, realmente, tem um ministro da Justiça, tem 19 anos de idade, o ministro da Justiça está me investigando ilegalmente, é porque está incomodando. A mesma coisa a gente vê agora. Eu tentava, pessoal, não passava mais. Então, o ataque dos inimigos é o maior sinal de que nós estamos crescendo. E eu vou finalizar nessa linha de que o ataque dos inimigos é o sinal do nosso sucesso e da nossa vitória que está por vir, e pedindo para que vocês caminhem conosco nessa empreitada, uma frase do Churchill, para mim o homem mais importante do século passado. Ele diz o seguinte: você tem inimigos? Bom, significa que você lutou por alguma coisa alguma vez na sua vida. Obrigado.